Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Marina Felca, estamos aqui no nosso Papo de Plástica Perguntas e Respostas e hoje a gente vai falar sobre queloide e cicatriz hipertrófica. Me acompanha aqui. É muito comum aqui no consultório a gente ouvir exatamente isso. Ai, doutor, eu tenho queloide. Será que é bom eu operar? Será que eu vou ter algum problema de cicatrização? E muitas vezes, quando a gente vai avaliar esse paciente no exame físico, ele não tem queloide ou ela não tem queloide. E nem nunca teve. Na verdade, as pessoas confundem muito exatamente o que é um queloide de algum outro tipo de cicatriz. Um queloide e uma cicatriz hipertrófica realmente são alterações do processo de cicatrização. E outras cicatrizes não são queloide nem cicatriz hipertrófica e são cicatrizes normais. O que a gente tem que orientar e o que eu gosto sempre de frisar é que a partir do momento que você teve um trauma, uma lesão, um corte, seja ele programado como numa cirurgia, um corte delicado, fino e preparado num local bem posicionado, ou até um ralado, uma batida, alguma coisa nesse sentido. A partir do momento que você teve qualquer lesão nessa pele, você vai iniciar, querendo ou não, um processo de cicatrização. E essa cicatrização pode ir para um caminho bem retinho e ela ficar bem lisa e discreta, ou ela pode pegar uma vicinal ali e acabar indo por um local, por uma fase de cicatrização que pode ser anômala, como uma hipertrófica ou um queloide, tá? Então é importante a gente frisar que independente se você está fazendo uma cirurgia com um cirurgião plástico, você sempre vai ter uma cicatriz. E outra coisa que é importante a gente frisar é que a qualidade dessa cicatriz depende pouco da técnica, ela depende mais da sua cicatrização em si. Claro que uma cicatriz bem posicionada, no lugar certo, com a qualidade de fios é importante, sim. Os tipos de fios também são extremamente importantes, mas considerando que a técnica ela foi feita de forma correta, a partir daquele momento, a cicatriz ela vai depender da sua individualidade, do seu processo de cicatrização naquele momento. Uma outra coisa que também é importante a gente frisar é que cicatriz prévia não quer dizer que a próxima vai ser igual. Então não dá pra gente prever. A gente até gostaria, né? Às vezes a gente até pergunta se o paciente tem uma cicatriz anterior ou não, pra gente ter uma ideia, mas aquilo não é necessariamente uma certeza, né, de que a qualidade da cicatriz vai ser a mesma, tá? E cicatrizes em locais distintos do corpo também podem cicatrizar de formas distintas, ok? Bom, falada então essa questão geral em relação às cicatrizes, como que a gente faz para diferenciar um queloide de uma cicatriz hipertrófica? Bom, então o queloide, inicialmente, ele é uma cicatriz mais exuberante, eu vou colocar aqui uma fotinho para vocês de um queloide. Então ele é uma cicatriz mais exuberante, uma cicatriz mais avermelhada, mais inchada, maior, e normalmente ele ultrapassa a lesão que deu início a ele. Então, por exemplo, se a gente tem uma cicatriz aqui no tórax de espinha, você foi lá e espremeu a espinha, o queloide nessa região ele vai ficar maior, então vai ser a espinha e mais um tantão ao redor. Ou se foi aqui no ombro, por exemplo, tirou uma pintinha, não vai ficar só a cicatriz, se o paciente tiver tendência e fizer um queloide, não vai ficar só aquele cortinho, vai ficar naquela região, mas vai ficar uma cicatriz alta, elevada, em maior tamanho e maior altura. Então o queloide ele cresce para todos os lados, ele cresce para as laterais e ele cresce também para cima. Com esse crescimento ele também acaba produzindo algumas substâncias que podem fazer com que ele coce bastante. Então geralmente o queloide ele coça, incomoda bastante o paciente, tá? A cicatriz hipertrófica. A cicatriz hipertrófica, ela já respeita a região que foi operada, então ela não avança nos limites laterais, ela avança um pouquinho no limite de altura. Então é uma cicatriz que você passa a mão, ela tem uma lombadinha, ela tem um altinho, ela tem uma cicatriz um pouquinho mais elevada. Geralmente ela não coça e ela não costuma ir crescendo, ela cresce um pouquinho e ela para naquele tamanho geralmente. Então, para ficar bem claro para vocês, o queloide é uma cicatriz bem exuberante e a cicatriz hipertrófica é uma cicatriz um pouquinho mais elevada, um pouquinho mais alta e ela não vai espalhar para os lados, tá bom? Espero ter respondido e orientado vocês em relação a isso. Nem tudo é queloide, nem tudo é cicatriz hipertrófica. Muitas vezes até uma cicatriz normal. É importante que a gente também fique atento, ok?
Espero vocês aí nos próximos vídeos. Obrigada por estarem sempre aqui me assistindo. Até!